Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos uma fonte bem específica, né? Uma ministração do pastor Eli Silva. Isso, que foi realizada lá na Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo em 19 de agosto de 2025. Um material bem interessante. Exatamente. E o foco central foi um trecho ali de Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13. É a mensagem de Jesus para a igreja que ficava na antiga cidade de Filadélfia. Uma das 7 igrejas da Ásia Menor, né? Texto riquíssimo. Sim. E a nossa tarefa aqui é, tentar destrinchar os principais ensinamentos, as reflexões que o pastor Eli tirou dessa passagem. Queremos entender o que foi dito e também a relevância disso, né? Com certeza. A aplicação disso hoje. E olha, antes da gente mergulhar fundo, só um convite rápido. Se esse tipo de análise que busca um pouco mais de profundidade faz sentido para quem acompanha a gente, considere se inscrever no canal e deixar aquele gostei. Ajuda bastante, né? Ajuda outras pessoas a encontrarem esse tipo de conteúdo também. Exato, um gesto simples, mas que faz diferença. Bom, então vamos lá. Um dos primeiros pontos que, salta aos olhos na abordagem dessa passagem é como Jesus descreve a igreja de Filadélfia. É verdade. Logo no versículo 8, né, Apocalipse 3.8, Jesus fala que eles tinham pouca força. Isso, e é notável porque se a gente olha as outras cartas ali no Apocalipse, é comum Jesus apontar erros, cobrar mudanças, né? Tem repreensões bem duras. Sim, com certeza. Mas com Filadélfia, o tom é outro. Parece mais um encorajamento, quase um: olha, eu sei que vocês são pequenos, se sentem fracos, mas não desiste não, porque tem uma oportunidade grande aí. Exatamente. E essa ideia de Deus agir através da fraqueza, né? Isso é um tema muito forte na Bíblia toda. A ministração parece que explorou bem isso. Faz um link direto com o que o Paulo fala lá em 1 Coríntios 1:27, que Deus escolheu as coisas fracas, né? Ah, sim. Clássico esse versículo. Pois é. E não para por aí. A gente pode ir lá para o Antigo Testamento também. Pensa em Gideão, por exemplo. Ele se via como o menor da tribo mais pobre. Verdade. E Davi também, né? O caçula, quase esquecido lá na hora da unção. Exato. Mas Deus escolheu, porque Deus olha o coração, né? Não a aparência, a força que o mundo valoriza. É outro critério. Interessante essa perspectiva. E sobre essa questão da fraqueza, parece que a ministração citou também Zacarias 4:10, sobre não desprezar o dia das coisas pequenas. Sim, mencionou. E essa passagem de Zacarias é ótima, porque mostra como nós, humanos, temos dificuldade em valorizar começos humildes, a tal pouca força. A gente quer ver o resultado grande logo, né? Exato, a gente olha para o que é imponente e às vezes ignora, até menospreza, o que começa pequeno. Mas a reflexão é que quase tudo que é grande hoje começou pequeno um dia, foi coisa pequena. Faz sentido. A única exceção, claro, seria o próprio Deus, né? Que é eterno. Mas fora isso, a regra é essa. Deus valoriza o potencial no pequeno. E colocando essa igreja no mapa, né? A mensagem falou da localização. Lídia, ali perto de Éfeso. Provavelmente era uma comunidade pequena mesmo. É o que tudo indica. Talvez sem a influência direta de um apóstolo como Paulo na fundação, né? E essa pouca força talvez não fosse só material, né? Quem sabe uma condição espiritual mesmo, de reconhecer a dependência. Aquele sem Jesus nada podemos fazer. É uma ótima leitura. Essa dependência pode ser justamente o que abre a porta para Deus agir. E falando em porta, isso nos leva direto para o versículo 7, que é central. A forma como Jesus se apresenta ali. É verdade. É muito poderosa a descrição. O que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. A autoridade total de Cristo, né? Total. E uma autoridade que, como a administração para se ter destacado, não foi só assumida, foi conquistada, né? Pela obediência, pelo sacrifício dele. E essa autoridade toda tem uma consequência prática para Filadélfia, lá no versículo 8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. A famosa porta aberta. Exato. E a análise dessa porta na ministração foi explorada em pelo menos 2 níveis importantes, parece. O primeiro, e talvez o mais fundamental,
é entender essa porta como o próprio Jesus. Ah, como em João 10:9, eu sou a porta. Isso. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então a porta aberta é, em primeiro lugar, o acesso a Deus por meio de Cristo. É a porta da salvação. O convite ao alívio à salvação. Vinde a mim. Exatamente, é esse convite. Mas a reflexão também pondera que, embora seja uma porta aberta pela graça, ela também é descrita como estreita. Lá em Lucas 13, né? Sim, tem isso. Ou seja, não é de qualquer jeito. Exige renúncia, decisão, um esforço consciente para seguir Cristo. E um ponto crucial que a mensagem enfatizou: essa porta da graça, Jesus, ainda está aberta hoje, para quem quiser entrar. Só que ela não vai ficar aberta para sempre. E como foi abordada essa questão do fechamento da porta? Basicamente de duas formas. Primeiro, coletivamente. Ela vai se fechar no fim dos tempos. Talvez no arrebatamento, como alguns interpretam. Lembra da parábola das 10 virgens? Ah, sim, que a porta se fechou para as que não estavam prontas, Mateus 25. Isso. E, individualmente, essa porta da oportunidade de salvação se fecha para a pessoa na hora da morte, se ela não creu em Cristo em vida. É um chamado à urgência, né? Enquanto a porta está aberta. Faz todo sentido. Mas essa porta aberta tem um segundo significado também, né? Algo mais ligado à ação, ao serviço. A ministração falou disso. Falou, sim. E essa segunda camada é vital também. A porta aberta como oportunidades que Deus dá para a gente servir no reino, para pregar o evangelho, para o ministério. Tipo o apóstolo Paulo em Éfeso. Exatamente. Um exemplo clássico. 1 Coríntios 16:9. Ele diz: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Olha a dualidade aí, oportunidade e oposição, lado a lado. Então não é só uma porta para entrar, para a salvação, mas também para sair, para a missão. Perfeito, é isso mesmo. Porta de acesso à graça e porta de acesso à missão. A análise até conectou isso com Atos 14:27, quando Paulo e Barnabé voltam da viagem e contam como Deus abrira aos gentios a porta da fé. Até foi sugerido que talvez a própria igreja de Filadélfia tenha surgido dessa expansão missionária, talvez a partir de Éfeso, onde Paulo teve a porta grande e eficaz. O ponto é, essa porta para anunciar a mensagem, para fazer a obra de Deus, continua aberta para a igreja hoje. E os adversários que Paulo mencionou? Como isso entra na história? Então, o que é fascinante é como a reflexão ligou essa porta de oportunidade com a promessa de Jesus lá em Mateus 16. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ah, interessante a conexão. Pois é, a igreja avança pela porta que Deus abre, mas enfrenta oposição. As portas do inferno tentam barrar. Mas a promessa é de vitória. Só que o alerta de Paulo e que o pastor Eli reforçou é bem realista. Onde Deus abre uma porta importante, pode esperar oposição, luta espiritual, dificuldade. Então não basta só ver a porta aberta, tem que ter preparo para atravessar, né? Exatamente. Exige discernimento, oração, perseverança diante dos desafios. E isso volta lá para a condição de Filadélfia. Apesar da pouca força, o versículo 8 elogia: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A fidelidade e a perseverança mesmo na fraqueza e com oposição são a chave, então. Sem dúvida. Guardar a palavra, os ensinos e não negar o nome. Manter a confissão de fé mesmo sob pressão. Isso qualificou Filadélfia. E falando em oposição, a carta trata disso direto, no versículo 9, mencionando a sinagoga de Satanás. Quem seriam esses? A ministração explicou. Explicou, sim. O texto fala daqueles que se dizem judeus e não são, mas mentem. Historicamente, entende-se que são os judaizantes. Aqueles grupos que perturbavam as igrejas gentílicas, né? Dizendo que tinham que seguir a lei mosaica. Exatamente, insistiu nisso. Jesus os condena de forma bem dura, chamando a reunião deles de sinagoga de Satanás, porque eles se opunham à mensagem da graça. E qual a aplicação disso hoje, segundo a análise? Olha, aqui a reflexão tocou num ponto importante. O perigo da hipocrisia religiosa em qualquer tempo. O risco da gente cair numa postura parecida com a dos judaizantes, sabe? Como assim? Tipo, impor fardos pesados nos outros, julgar pela aparência, exigir uma perfeição imediata que nem a gente tem. Esquecer que existe um processo de crescimento, de transformação,
que o próprio Jesus respeitava nas pessoas. É um alerta contra aquela religiosidade só de fachada, que se opõe ao espírito do Evangelho. Entendi. Um perigo real. Muito real. Mas em contraste com essa condenação da falsidade, Jesus faz uma promessa incrível para a igreja fiel de Filadélfia. Qual promessa? Ele diz sobre esses opositores: Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. É uma promessa de vindicação pública. Uau! Forte isso. Muito forte. Deus mesmo ia mostrar para eles que aquela igrejinha pequena e fiel era amada e aprovada por ele. Imagina o consolo disso para quem está sofrendo oposição pela fé. Nossa, com certeza. E a carta segue com mais promessas, né? O versículo 10 fala de guardar da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Como foi interpretado isso? Essa hora da tentação geralmente é entendida como a grande tribulação, descrita em outras partes do Apocalipse e nos Evangelhos. Ah, sim, aquele período difícil. Isso, e existe muito debate teológico sobre quando a igreja vai ser guardada disso, antes, durante e depois. Mas a perspectiva da ministração, pelo que eu entendi, foi não focar tanto na cronologia. E focar em quê, então? Na essência da promessa. Deus vai proteger no meio da provação mundial. E mais importante ainda, na necessidade de estar preparado. A ênfase foi na vigilância, naquele vigiai e orai que Jesus ensinou. Essa ideia de preparo e vigilância parece costurar tudo, né? O versículo 11 reforça isso. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Exatamente. É um chamado urgente para perseverar. A vinda de Cristo é iminente, sem demora. E a nossa parte é guardar o que tem. A fé, a palavra, a fidelidade, o testemunho. E a coroa, o que ela significa? A coroa ali simboliza a recompensa pela fidelidade, a vitória final. Note bem, a vitória e a recompensa não são automáticas para todo mundo que se diz cristão. É específico para quem vencer, como diz o versículo 12. E quais são as recompensas para esse vencedor? São promessas assim, extraordinárias, cheias de significado. O vencedor vai ser feito coluna no templo do meu Deus. Isso fala de permanência, de estabilidade, de honra na presença de Deus. Que imagem forte. Muito. E vai ter escrito nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, e também o meu novo nome. Isso indica pertencimento total, identificação completa com Deus, com a cidade celestial, com Cristo glorificado. Uau! E a análise conectou essa necessidade de vencer, não com a nossa força, claro, mas com a dependência total de Cristo. Lembra de João 15,5? Sem mim nada podeis fazer. Exatamente. A vitória vem pela graça, através da fé que persevera. E muitas vezes ela brota de um coração quebrantado, humilde, que reconhece a pouca força, como os pobres de espírito lá do Sermão do Monte. Mas exige a nossa cooperação em guardar o que temos. E no finalzinho da mensagem, parece que teve uma reflexão mais pessoal do pastor Eli sobre compaixão. O que foi dito ali? Sim, essa parte final trouxe uma ênfase na necessidade da gente cultivar a compaixão. Foi mencionado um estudo sobre a palavra grega específica para a compaixão de Jesus, sabe? E essa palavra indica um sentimento profundo, visceral mesmo, que leva à ação. A percepção que ficou foi que o padrão de Deus, para amor, para compaixão, para santidade, é muito alto. Está muito além da nossa capacidade natural. E como a gente busca isso, então? Se está além da nossa capacidade? Boa pergunta. A análise destacou que, embora o amor de Deus seja derramado no nosso coração pelo Espírito Santo quando a gente crê, né? Romanos 5,5. Sim. Esse amor precisa ser cultivado, nutrido, trabalhado dentro da gente para ele amadurecer e se manifestar como compaixão de verdade. E isso está muito ligado à consciência da nossa própria fragilidade, da nossa miséria espiritual sem a graça. Aquela ideia de Lamentações, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Exatamente essa. Lembrar disso constantemente leva à humildade, à necessidade de orar sempre, de buscar um coração quebrantado, que Deus não despreza, como diz o Salmo 51. A imagem que ficou foi a dos irmãos do passado, buscando a Deus com intensidade, sabe? Com o rosto no chão,
orando, intercedendo, clamando por essa transformação para si e para os outros. Então, se a gente fosse resumir a essência dessa análise toda sobre Apocalipse 3, 7 e 13, o que fica mais forte? Segundo, as portas que só Cristo abre, a da salvação que ninguém fecha e as de oportunidade para servir, mesmo com adversários. Certo. Terceiro, o chamado constante para perseverar, guardar a palavra, o nome e vigiar contra a hipocrisia. Quarto, entender nossa dependência total, a necessidade de quebrantamento e de buscar ativamente a compaixão divina. E por último, a confiança total nas promessas de Deus. Proteção, vindicação e uma recompensa eterna incrível para quem vencer pela fé. Fica claro que a mensagem para Filadélfia, mesmo antiga, fala muito hoje, né? com certeza, temas muito atuais para quem busca viver a fé cristã. Sem dúvida. E talvez um pensamento final para a gente levar dessa conversa é justamente refletir sobre essa dinâmica da fraqueza. Como assim? A mensagem nos convida a pensar: será que a nossa pouca força que a gente vê como desvantagem não pode ser justamente a condição ideal para a gente experimentar o poder de Deus? Aquele poder que se aperfeiçoa na fraqueza, como Paulo aprendeu? Interessante. E também com tanto barulho, tanto desafio hoje em dia, como a gente pode ter discernimento para reconhecer as portas abertas que Deus ainda coloca na nossa frente. E ter coragem para atravessar essas portas, seja na nossa jornada pessoal ou para contribuir no reino. É algo para a gente continuar pensando e orando, né? Querendo Deus, voltaremos em breve com mais análises.